estudando a lição 3 da Revista dos Adultos, título da licença Ciúme, o mal que prejudica a família. Temos um trimestre de relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus, revista comentada pelo pastor Elenay Cabral. Então, dando continuidade, falando sobre os conflitos, sobre alguns problemas que surgem no relacionamento em família e com base em textos bíblicos e em problemas que aconteceram também nos relacionamentos, nas famílias dos personagens bíblicos. A Bíblia não oculta nenhum problema, nenhuma falha dos homens de Deus e nos demonstra, nos deixa registrado esses erros, esses problemas, essas falhas, exatamente para que aprendamos a não repeti-los e conhecer as consequências graves que tais sentimentos, tais situações podem provocar. O textuário diz: porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. Então a gente vai intercambiar esses dois termos, são sentimentos que andam de mãos dadas, inveja e ciúme. Tanto um como o outro são obras da carne. Então a inveja podemos extrair de algumas definições de dicionários que diz que é o desgosto provocado pela felicidade ou propriedade alheia, ou o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Enquanto o ciúme, também encontramos no dicionário o seguinte significado: é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo. É o receio de que o ente amado dedique seu afeto a outra, ou o medo de perder alguma coisa. A gente vê que são sentimentos parecidos. Se a inveja é o desejo de possuir algo dos outros, o ciúme também vai ser o desejo de possuir o afeto, o amor que alguém esteja dedicando a uma outra pessoa. E esse sentimento a gente vai ver aqui em relação à família de Jacó. Mais uma vez, Jacó ele vai viver essa questão da predileção dos filhos, sendo que algo que ele já havia acontecido em sua casa, na sua infância, e agora ele vai repetir. Em vez de ele aprender com os problemas que houve no passado, ele vai repetir e vai ter um filho predileto, que é José, e vai gerar todo esse ciúme, essa inveja, a ponto de quase, mais uma vez, provocar uma tragédia. De certo que não foi a via de fato, não mataram José, mas venderam ele como escravo, que foi algo também terrível. A verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Então toda obra da carne, ela deve ser mortificada na nossa vida. Somos nascidos de novo, regenerados. Então as obras da carne não podem estar em ênfase no nosso ser. Claro que nós somos falhos, pecamos, mas precisamos andar com Deus, andar em Espírito, para que possa o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, ser gerado em nossas vidas. Parecer mais com Cristo, e o velho homem a cada dia ser mortificado. Louvado seja o Senhor. Os objetivos da lição são refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos e compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Glórias a Deus. Texto bíblico se encontra em Gênesis 37, de 1 a 4, e os versículos 11, 18, 23, 24 e 28. E Jacó habitou na terra de peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má forma deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no à cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela.
Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então a gente vê que, todos esses sentimentos, toda essa ação de Jacó em relação ao seu filho, quase gerou uma fatalidade. Porém, a maldade ou a ira foi tanta que venderam, mesmo assim, José como escravo. Porque no texto fala que eram mercadores midianitas e depois fala ismaelita. Na realidade, são todos filhos de Abraão. Ismael, como a gente já viu em lições passadas, e os midianitas também foram filhos de Abraão, de Quetura. E conforme os historiadores, nessa época eles viviam numa mesma região. Então, quando se refere aos midianitas e ismaelitas, é porque estavam juntos. A introdução diz o seguinte: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme de seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, ele os ouvia como delator e merecedor das hostilidades dele. Então, a gente viu na lição passada que também o favoritismo, essa predileção de um filho, pode gerar esse sentimento nesse filho que é predileto de arrogância ou de egoísmo. E José, ele recebendo esse afeto, esse tratamento diferenciado de seu pai, acabava também sendo arrogante e sendo esse delator. Ele queria para trazer a má fama dos seus irmãos e, em troca, tinha esse favoritismo do seu pai. Então gerou também esse sentimento mau no coração de José. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, o objetivo é mostrar esses sentimentos, e o malefício que isso pode fazer. Como a gente já viu, são obras da carne. E ciúme e inveja são sentimentos que andam juntos, e vão provocar muitos outros piores, como ira, fúria, a ponto até de, se esse sentimento existir, por exemplo, num casamento entre os cônjuges, haver sentimento de posse, violência, ofensa, separação. Então, algo que realmente, com o fruto da carne, só vai produzir o mal, o pecado. Veremos durante a lição que o remédio para isso é andar em espírito, para que o caráter de Cristo ele seja impresso em nós, seja gerado em nós através do fruto do Espírito. Primeiro tópico, a falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó, primeiro subtópico. Em Gênesis 37 lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença de personalidade e temperamento de cada um dos filhos. Então a falha de Jacó era essa, ele amava mais José do que os outros e demonstrava, em ações, como a gente vai ver aqui, inclusive a questão da túnica, mais à frente estaremos falando sobre isso. E o que acontece então? Ele era o filho da velhice de Jacó, era o filho da sua esposa Raquel, que era estéril, daquela que ele mais amava, aquela que foi o alvo do seu esforço ali inicial. Ele queria casar com Raquel, e Labão o engana e troca a noiva. Ele tem que casar com o mais velho, depois trabalha mais 7 anos para casar com Raquel. Raquel estéril, e quando ela gera então José, esse filho passa a ser o preferido de Jacó. E ele, de forma errada, então em vez dele entender as diferenças dos seus filhos, tratar todos eles, porque todos foram gerados por ele, então ele tinha que tratar seus filhos de forma igualitária. Ele resolve então ter o filho predileto, e como a gente viu na lição passada, quase provocou tragédia também na vida dele mesmo, do seu irmão Esaú, e devido à má ação de Isaac e de Rebeca. Agora Jacó repete o mesmo mal. Na lição 2 estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme
e a inveja entre os irmãos e as consequências graves dessa prática dentro da família. Segundo subtópico, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências de presentear seu filho com uma capa de várias cores. Numa clara atitude de preferência, isso provocou ciúmes aos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhe dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e por isso aborreceram. Então a gente vê que essa túnica, essa capa que Jacó presenteia a José, realmente dava ali o destaque, era como se ele estivesse dizendo que aquele filho estaria sobre os demais, pois inclusive aqui na lição vai dizer que no máximo as roupas, as túnicas que os homens daquela época vestiam, eram de 2 cores e feitas de linho grosso. A roupa que Jacó presenteia a José era como se fosse um traje de realeza, mangas longas, medindo a altura do tornozelo e colorida. Então realmente não era apenas uma roupa mais bonita, mas era algo que destacava inclusive a posição e gerava até aquele sentimento que os seus irmãos pensavam que seu pai ia colocar José como sobre todos os demais irmãos, ou seja, como se ele fosse o primogênito, sendo que o primogênito seria Rúben. E isso ia gerando cada vez mais ódio nos seus irmãos, como diz aqui no texto, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Já havia então esse conflito ali no lar, a ponto de não falar mais de forma pacífica com seu irmão mais novo, até que ainda não havia nascido Benjamim, que foi o 2º filho de Raquel. Apenas José, que era então esse filho que era preferido por Jacó. Terceiro subtópico, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo, o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância a respeito em relação a eles, e por isso o rejeitaram. O sonho tinha um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Então é claro que os sonhos era promessa, era profecia, o que haveria de acontecer no futuro. Deus estava revelando ali, louvado seja o Senhor. Mas, tanto José estava naquela posição de ser o preferido de seu pai, não tinha experiência, não tinha sabedoria, contou os sonhos dos seus irmãos e agora os seus irmãos recebem aquela informação daqueles sonhos com um sentimento de arrogância de José. Então eles não olharam nem para o sonho, não olharam nem para a possibilidade que aquilo representaria, mas sim achavam que José estava arrogante e já se declarando ser superior sobre os seus irmãos. Lembra que houve a situação da túnica, que já demonstrava uma perspectiva de que Jacó ia fazer assim. E agora os sonhos, então, cada vez mais alimentavam a ira dos irmãos de José. De certo que o sonho, a promessa, as profecias se cumpriram cabalmente na vida de José. Mais à frente, quando José foi vendido para o Egito, resumindo a história, ele se tornou ali governador e começou então a gerir toda a venda, todo o estoque ali dos grãos, conforme o sonho que o faraó teve, e não tinha outro com o Espírito de Deus para colocar naquela posição, então ele tirou José do presídio para se tornar o governador, o administrador de todo aquele negócio. E seus irmãos, quando vão comprar o grão, quando vão comprar o trigo ali, o cereal, quando veem José, não reconhece, mas vê que José é autoridade e eles se inclinam para José, cumprindo realmente a profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que naquele tempo eles estavam irados, estavam sendo alimentados cada vez mais com ódio, ciúmes e inveja do seu irmão e não tinham nenhuma visão espiritual sobre o negócio. Segundo tópico, o ciúme como causa de conflitos. Primeiro subtópico, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso.
A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Então, o ciúme foi cada vez mais crescendo. O ciúme é o desejo de ter o amor, aquele afeto que Jacó oferecia a José. Então, os irmãos cada vez mais tinham raiva dele, a ponto de quando vê-lo, quando chegando ali no campo, ele já dizia: lá vem um sonhador mau, lá vem aquele arrogante, aquele orgulhoso, e tramaram matar. Só não mataram porque o mais velho, Rúben, intentou protegê-lo ali, porém quando ele se ausentou um pouquinho, venderam José, pois ismaelitas, midianitas. Segundo subtópico, ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, maturidade e arrogância. Até mesmo na hora de contar os sonhos ali, se seu pai percebesse que os seus irmãos estavam já ficando enciumados, se Jacó tivesse mais sabedoria, tinha contornado aquela situação, tinha instruído até José para não contar aquele sonho para os seus irmãos, para eles não ficarem mais furiosos. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Já não falavam mais com ele pacificamente. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que espalha no corpo doente. Então, é uma doença o que gera até ardor, febre. Então, vai consumindo aquele que alimenta esse sentimento. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem um ciúme ou nascedor. Como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. A gente vai ver mais à frente que o ciúme, nesse caso a gente está falando da família de José, mas é claro que é um sentimento carnal, um sentimento uma obra da carne, que muitas das vezes atinge os casamentos, as amizades, relacionamentos profissionais e até mesmo eclesiástico, até mesmo alguém com ciúme de um cargo, ciúme de um tratamento do líder. Então é algo realmente diabólico, que comparado aqui na nossa lição como uma infecção, E lá na conclusão vai dizer que ele é um ardor emocional, que vai destruindo tudo, que Deus tenha misericórdia de nós. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem origem na carne. Então, claramente, é uma obra da carne. A Bíblia diz que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o ciúme, então, é uma obra da carne. Terceiro subtópico, a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme em relação entre os irmãos. Então, algo que a gente deve evitar, os pais têm que ter sabedoria para tratar, para não ter essa predileção, como estudamos no ano passado. Entender o sentimento de cada filho, louvado seja o Senhor, e tentar sempre contornar as situações, e desfazer todo o sentimento mau que possa nascer em sua família. Então, a gente está falando sobre o ciúme em relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problema para a vida conjugal. Então, ciúme no casamento, no namoro, no noivado, que Deus tenha misericórdia. Alguém acha até que o ciúme é uma prova de amor. Não, você não tem ciúme de mim, você não me ama mais. Mas é um sentimento que pode, de forma infecciosa, crescer, e provocar males, gerar discussões, gerar ofensas, gerar sentimento de posse e até violência. E a gente vai ver aqui na lição que quantos são as notícias que chegam até nós de pessoas que até mataram, dizendo que o motivo foi o amor. Que amor é esse? Não é o amor bíblico, que é amor, como diz lá em Coríntios capítulo 13, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre e não suspeita mal. Então, o amor não tem nada a ver com ciúme. Ciúme é algo carnal que pode destruir relações, tanto de irmãos, como a gente viu aqui, e de cônjuges, de casais. Também pode destruir amizades. Tem gente que tem ciúme de amigo, de amigas, que só pode ter amizade com ele, não pode ter com o outro. E relacionamento profissional e até mesmo eclesiástico, ciúme de cargo, ciúme de atenção de líderes,
Então, como é prejudicial e como pode promover, né, destruição em nossas relações. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Então, não tem nada agradável que possa resultar de um ciúme. Eu vejo aqui na lição que o ciúme é uma emoção humana, né? Mas do controle para o descontrolado é uma linha tênue. Então o ideal é cortar o mal pela raiz. E o segredo é andar no Espírito. Se é obra da carne, a vacina contra isso é andar no Espírito. Glórias a Deus. É orar, buscar, pedir a Deus, né, que desenvolva em nós o domínio próprio, o amor, a longanimidade, para que possamos suportar e verdadeiramente crucificar o nosso velho eu, que pode estar querendo, né, ressuscitar com todas essas mazelas que nós tínhamos, mas nós nos tornamos nova criatura quando estamos em Cristo Jesus. Somos regenerados, então temos que ser diferentes. Louvado seja o Senhor e viver uma novidade de vida diariamente. Terceiro tópico, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Primeiro subtópico. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente nos tempos de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Tiveram ciúme até de João Batista, inveja, até os fariseus iam se batizar só para parecerem piedosos diante da população, mas ardiam de ciúme ali por causa do ministério de João Batista. Jesus, muito mais, foi muito mais extenso o seu ministério, muito mais, e realmente eles buscaram de toda forma matar Jesus por causa desse ciúme. E casais, como vimos aqui, crimes que acontecem por causa de ciúme, e até pessoas prejudicando outros no trabalho, na escola, na igreja, no ambiente eclesiástico, tudo por causa da inveja e do ciúme. E mais uma vez frisando, obras da carne. Segundo subtópico, ciúme entre os santos de Deus. Como veremos aqui, até no ambiente religioso, o ciúme afeta, para tentar destruir mais um tipo de relacionamento e destruir também a nossa fé. Veremos que ele quer promover a destruição moral, física e espiritual do crente, que Deus tenha misericórdia. É uma arma poderosa do diabo, nasce do egoísmo, como vimos também, e promove todos os outros males terríveis. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme, se calunia, difama, ofende o irmão em Cristo ou um colega do ministério. Que Deus tenha misericórdia. Vigiemos, irmãos? Aleluia. Cada dia pareçamos mais com Cristo e não demos vazão à nossa carne. Que o Espírito Santo guarde nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:25. E por último, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8. Então, pensar nas coisas que são de cima, do céu. Aleluia. E povoar nossa mente com esses pensamentos. O que pensamos e o que está em nosso coração determina nossas ações. A boca fala, do que o coração está cheio. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Embora seja uma emoção humana, como é que está? Está descontrolado, está inflamado, então pode prejudicar nossos relacionamentos, destruir casamento, destruir noivado, namoro. Então, verdadeiramente quer promover toda essa destruição, até mesmo espiritual. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria. Finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suspeita mal,
a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Amém? Então, sentindo fraco, busca a palavra. Precisar de auxílio, busque seu líder, busque seu pastor, que ele vai te dar orientações sábias vinda da palavra de Deus. Amém? Concluindo, o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. Então, um ardor, uma febre, uma infecção. A gente já viu que o comentarista compara, traz essas metáforas, relações de sentimento, que pode destruir mesmo. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e ao mesmo tempo enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então, o fruto do Espírito é a geração do caráter de Cristo em nós. Que possamos falar como Paulo, Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Graças a Deus. A próxima lição vai falar sobre ídolos na família. Mais um conflito, mais um problema que pode acontecer nos relacionamentos familiares. Vamos orar, agradecer a Deus. Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, pedindo, Pai, a tua graça, Pai, a tua ajuda do alto, que o Senhor possa, Pai, repreender e tirar todo sentimento mal, Pai, dos nossos corações. Possamos, Senhor Jesus, amar como a tua palavra nos orienta, nos ensina. O amor ágape, o amor que não espera nada em troca, um amor que, aleluia, tudo suporta, o amor que tudo espera, o amor que não suspeita mal. Senhor, que o Senhor possa nos lavar, nos purificar de tudo isso, Pai, toda essa imundície, todo sentimento terrível, Pai, que quer nos destruir, que quer acabar com o nosso relacionamento, amizade, Pai, nosso relacionamento na igreja, no trabalho ou no casamento. Deus poderoso e santo, abençoa a tua igreja, Pai, nos livrando de todo mal, nos ajudando e nos santificando, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.